Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo Ramos aqui, mais morto do que vivo, com tudo dolorido, nervo asiático atacado. Quando pega o nervo asiático, fica realmente mais difícil, né, de arrumar tudo. Eu entendo bem o que você está passando, mas finalmente o Rodrigo mudou. Eu mudei mais ou menos, né? Tô aqui, já estou no interior, mas ainda tem muita caixa para arrumar. Exato, porque ele ainda tá arrumando as milhões de caixas que ele tem para arrumar, mas finalmente aconteceu. Já não é mais um cidadão da capital paulista. Não, voltei a ser um menino caipira do interior aqui, já estamos lidando com vazamentos, defeitos da... Isso caracteriza morar em casa. Sabe o que caracteriza também morar em casa? Rato, gambá e barata. Eu espero que não receba esse tipo de visita por aí. Gambá eu até gosto, mas até agora não apareceu nenhum. O que tem bastante por aqui é pomba. Vocês estão cuidando da pomba? Eu acho que eu nunca vi um filhote de pomba. Diz que é meio misterioso o filhote de pomba, né? Tem um casalzinho aqui que deu cria. Não, mas não é daquelas pombas urbanas, não. É aquelas pombinhas... É a rola, é a rolinha. A rola, isso. Famosa rola. Você sabe que existia uma página no Instagram que era Adote uma Rola? Adotamos aqui. Temos um casal e mais um filhote. Essa página, basicamente, trazia notícias de uma pessoa que cuidava de pombos. Tipo um apoia-se, sabe? Para poder cuidar dos pombos, dar uma assistência e tal. Hoje em dia tem um OnlyFans, né? Essa página, ela era muito educativa, trazia várias informações. Pior que era uma página séria. Era uma coisa genial, não sei por que não existe mais. Acho que a pessoa em questão desistiu de criar rolas. Chega uma idade para todo mundo, né? Se meteu em algum rolo e perdeu sua rola. Pode ser que seja isso que tenha acontecido. Não sei, mas o Rodrigo vai trazer então informações semanais aqui sobre a rola que está morando na casa dele. Vou contar para vocês, atualizar para vocês em tempo real o processo da rola. Saberemos da rola do Rodrigo semanalmente neste podcast. apoia.se/abominável podcast. Participe do nosso Apoia-se, ajude a rola do Rodrigo a ter ali Ela tem uma infância feliz. A cuidar de seus filhotes. Né? Se não tem outro motivo para você assinar esse Apoia-se, que seja pela rola do Rodrigo, que deu cria e está lá aguardando ansiosamente a participação e o apoio de todos. É isso. Muitas informações hoje, hein? Que podcast rico que vocês estão ouvindo. Caramba, nós vamos longe. Mas o tema de hoje é histórias de necrotério. Inclusive, a gente fez um sorteio no nosso Instagram, no Instagram do Abominável. 15 pessoas ganharam um par de ingressos com acompanhante, né? Quer dizer, um par é óbvio, vai você e uma pessoa. Par de 2. Mas 15 pessoas ganharam um par de ingressos e foram conferir a pré-estreia de The Mortuary Assistant, que é esse filme de terror baseado no jogo. O jogo faz muito sucesso. Eu já assisti ao filme, trarei aqui as minhas impressões pra vocês. Mas esse negócio de necrotério fez a gente lembrar de vários filmes que se passam em necrotérios. Né? Ou que tem alguma coisa a ver. E tem bastante. Eu acho que é um tema muito recorrente no universo fantástico, porque para quem não trabalha com isso, eu acho que não tem nada mais esquisito, bizarro e talvez pavoroso do que você ficar preso num necrotério, num lugar onde tem um monte de cadáver. E normalmente você não sabe o que fazer com aquilo, né? A não ser que você seja um profissional da área. Quem não trabalha já começa a imaginar um monte de coisa, né? Porque vai que, sei lá, alguém levanta. Nunca sabe. Eu vi esses dias no Instagram uma coletânea assim de câmeras de segurança, né, de necrotério, onde a pessoa está trabalhando e tal. E aí os defuntos, né, os cadáveres lá, eles têm aqueles rigor mortis, né? Então levanta a mão, levanta a perna, mexe a cabeça. Eu teria um treco. Eu acho que isso é o pior do trabalho. Porque é normal, gases também saem do corpo, né? Então, barulhos podem acontecer. Essa deve ser pior do que o rigor mortis, né? Eu imagino que rigor mortis agora, de repente, ficou de boaça. Se você aí é um legista, conta pra gente nos comentários se o peido do cadáver tem cheiro. Porque já é complicado com vivo. Você imagina do cadáver, né? Que ele já vem... Deve ser pior do que
do vivo, né? Imagino, não sei. O programa hoje está muito educativo, né? Falamos, sim, temas que você não vai ver em mais nenhum podcast dessa podosfera brasileira. Nós trazemos aqui porque nós somos diferenciados. Tá indo muito bem, gente. Começou ótimo. Enfim, temos vários filmes aqui que se passam em necrotérios. Vamos trazer Dimensão Honrosa. Um filme que, na verdade, não se passa num necrotério. Ele começa num necrotério. E como é um cara muito legal que tá nesse filme, então a gente trouxe aqui, Dimensão Honrosa, o Body Bags, de 1993, porque é uma antologia, são 3 histórias, apresentadas por um legista muito sarcástico, legista este interpretado por John Carpenter. Então é lógico que ele estaria aqui. Procurem Body Bags, é bem legal. A primeira história mostra uma jovem que trabalha à noite num posto de gasolina. E aí tá rolando um serial killer na cidade. Ela começa a receber umas ligações esquisitas. Começa a suspeitar de um cliente. Só que o serial killer já está ali do ladinho dela. A segunda história é de um homem obcecado pela calvície. E aí ele faz um transplante experimental. Só que aí o cabelo dele começa a crescer e começa a ter vontade própria. Essa história foi até homenageada num daqueles episódios dos Simpsons, da casa da árvore do horror, que o Homer faz um transplante de cabelo. É maravilhoso. Essa história é muito boa, tá? E a terceira história é uma história de um jogador que perde um olho, recebe um transplante, um doador misterioso, só que aí ele passa a ter visões violentas e descobre que o olho que ele recebeu pertencia a um assassino. São essas histórias que estão em Body Bags. Essas 2 histórias do Posto de Gasolina e o Cabelo são do John Carpenter, dirigido por ele, e a do Olho é dirigida pelo Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica. É um ótimo filme para vocês se divertirem. Eu gosto muito de antologias. E agora vamos para os filmes que trouxemos. Tá por ordem de lançamento, tá? Do mais antigo pro mais novo. A gente começa em 2005. Você falou do Tobe Hooper. Esse filme é dirigido pelo Tobe Hooper e se chama Mortuário. Do que se trata esta belezinha? Conta a história de uma família que se muda para uma casa funerária abandonada para recomeçar a sua vida. O local tem uma fama sinistra e envolve o antigo dono, um cara chamado Bob Fowler. Aí eles estão lá na casa tentando, viver. Começa a surgir um fungo esquisito, uma coisa preta, estranha, que vai ali crescendo pela casa, vindo dos esgotos, uma coisa horrorosa. E esse fungo faz as pessoas se transformarem, tipo, numas criaturas, assim. E tem todo o desenrolar da história a partir disso. Será que tem a ver com o antigo dono? O que tá acontecendo? Começa a rolar ali umas mortes, uma batalha sangrenta, um negócio muito louco. A gente não pode contar, senão é spoiler, mas é um filme bem interessante do Tobe Hooper, que foi lançado em 2005, Mortuário. O próximo filme é de 2006 e se chama Unrest. Eu não sei se ele tem nome em português. Unrest aqui no Brasil saiu como Cadáveres, tem no Prime Video. Cadáveres, tudo bem, é um bom nome. Aqui a gente tem estudantes de medicina que estão trabalhando num cadáver específico, numa aula de anatomia, e eles começam a morrer. Pesquisa vai, pesquisa vem, descobrem que este cadáver pertencia a uma líder de um culto asteca, e essa líder foi sacrificada. Então já dá ali a pista de que tem um espírito ali dando uma causada neste corpo. Aí a protagonista vai ter que descobrir o que faz com isso, que culto asteca é esse, pra onde vai, o que ela tem que fazer, enfim. Tem todo o desenrolar da história. É bem interessante, eu acho que vocês vão passar o tempo e não vão passar muita raiva. E dá um rebosteio no final. Aí vamos para um que o Rodrigo gosta muito. De 2009, chamado Afterlife. Afterlife, que aqui no Brasil saiu como Além da Vida, que tem um elenquinho bacana, hein? Bom, temos a história de Ana. Ana sofre um acidente de carro e acorda numa mesa de necrotério. Aí nós temos Elliot. Elliot é o diretor da funerária. Ele acorda, dá de cara com esse homem, e esse homem fala: amiga, você morreu. Pegou, virou e morreu. E
eu tenho o dom de conversar com os mortos. Trabalho nessa funerária aqui, tenho esse grande dom e vou te ajudar a fazer a passagem. Você fala, nossa, que pessoa boa, né? É claro que isso de uma forma muito resumida. Senão o filme teria 10 minutos. E aí, essa mulher vai entrar nesse espiral maluco do tipo, putz, morri, o que aconteceu? Será que eu lembro de tudo? Não lembro. Quem é esse cara? O que eu faço agora? Cadê a luz, né? Tem que olhar pra luz, seguir a luz, o que eu tenho que fazer? Só que você telespectador, começa a achar que tem alguma coisa errada dessa história. Por quê? Tá tudo muito estranho. E aí você pensa, seria Elliot realmente um médium bem intencionado que trabalha numa funerária e ajuda as pessoas a fazerem a passagem? Ou um assassino psicopata que droga suas vítimas para que elas se pareçam mortas? Pareçam mortas, não sei conjugar verbo. Olha, para vocês terem uma noção aqui, o elenco é o Elliot, né, que é o da funerária, é o Liam Neeson, a Ana é a Christina Ricci e tem o Justin Long também, elenco de peso. Aí vamos para 2015. Aqui a gente tem um filme difícil, mas vou trazer aqui para vocês, porque o tema é meio pesado. Estou falando de O Cadáver de Anna Fritz. Conta a história da Anna Fritz, que é uma atriz famosa. Ela morre e é levada para o necrotério. Temos 3 desocupados que entram no local para ver a Ana morta e aí eles decidem praticar necrofilia. Por que não, né? O problema, meus amores, é que no meio do ato a Ana pega, vira e acorda, tá? Por que ela acorda? Porque, na verdade, ela não estava morta, ela estava em um estado de catalepsia, que pra mim é a coisa mais horrível que pode acontecer com alguém. Porque muita gente já foi enterrada viva por causa disso. No passado, né? Hoje você tem um monte de eletrodos que, né, coloca na pessoa pra ver se a pessoa tá viva ou não. Então, hoje é muito mais difícil alguém ser enterrado vivo por conta de catalepsia. Sim, isso acontecia muito no passado, né? Inclusive o Edgar Allan Poe, um dos maiores medos dele, ele escreveu várias histórias sobre isso, era ser enterrado vivo. Antigamente a galera, que deu origem a muitas lendas e tal, quando o povo desenterrava ou ia exumar o cadáver por algum motivo, via as tampas, né? Toda a tampa do caixão toda arranhada por dentro e tal. Terrível. Eu tenho medo até hoje. Por isso que eu quero ser cremada, porque se eu tiver, já queimou, já não tem mais conversa. Porque imagina se acordar. Acho que pior do que você acordar da catalepsia num caixão debaixo da terra é você acordar da catalepsia com alguém te estuprando. Que foi o que aconteceu com a Ana. E aí, meus amores, viram Pega pra Capar esse filme? O final é meio triste, mas é um bom filme pra vocês assistirem. Esse eu não vi ainda não. Tem uma barra pesada aqui, fiquei curioso. Não, assista. É bem legalzinho. Aí vamos para 2016. Esse aqui é bem famoso. Acho que todo mundo já viu. Gosto bastante. Esse aqui é ótimo. E sempre que falam de filme de necrotério, trazem ele de volta porque realmente ele é muito bacana. Estamos falando de A Autópsia, que o nome original é A Autópsia de Jane Doe. Jane Doe é o nome que eles dão para uma pessoa, uma mulher que não tem identificação. Homem é John Doe. É John Doe e mulher é Jane Doe. No Brasil tem um nome também, indigente. É indigente, mas já vi também o pessoal chamar de João Ninguém, fulano. E aí eu lembrei de um meme maravilhoso do menininho chorando. Menininho de 9 anos chorando, dizendo que ele queria de aniversário fazer um RG, porque ele tava com medo de morrer na rua e ser enterrado como indigente. Eu juro pra vocês que existe esse vídeo circulando. A mãe e o pai rolando de rir da cara da criança e a criança apavorada. Procurem esse vídeo na internet, é muito bom. Cadê o conselho tutelar, né? Mas aqui é a autópsia. Procurem. Temos aqui pai e filho, eles são legistas, trabalham ali no necrotério juntos, e eles recebem um corpo de uma mulher, uma Jane Doe, que aparentemente tá tudo bem. Olha por fora, ué, o que tá acontecendo? Tem nada por fora? Essa mulher morreu do quê? Vamos descobrir. Aí começam a fazer a autópsia e aí eles encontram órgãos queimados, ossos quebrados, símbolos
cravados ali nos órgãos e tal. Um negócio bizarro. E, paralelo a isso, coisas estranhas começam a acontecer dentro do necrotério. Fenômenos. Conversa vai, conversa vem. Descobrem, então, que essa vítima, ela foi uma mulher do século XVII, que foi torturada sob acusação de bruxaria. E, naquele momento ali de dor, de tudo mais, ela acabou manifestando essa energia. E, na verdade, ela não morre. O corpo dela é como se fosse um receptáculo de sofrimento que vai regenerando, sugando a vida de quem está próximo dela. E quem está próximo dela? O pai e o filho. E o que vai acontecer? Vocês vão ter que ver. Eu gosto bastante desse filme. Teve bastante repercussão na época que saiu em vários lugares, teve um bafafá em torno dele. Eu gosto. A autópsia é bem legal. Eu gosto bastante também. Acho que vale a pena vocês olharem, quem não viu. Ou rever. Sempre bom. Aí vamos para 2017. Um filme chamado O Necrotério. Aqui é a história do Diego, que é um segurança. Ele fica preso no necrotério de um hospital paraguaio. E aí coisas estranhas começam a acontecer. Ele fica desesperado porque, na verdade, ele tem ali um segredinho, né? O segredinho dele é que ele atropelou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro. E aí ele começa a ficar... Tipo, essas coisas estranhas começam a acontecer, você fica duvidando. Será que é real? Será que é coisa da cabeça dele? Porque ele carrega essa culpa? Será que ele tá achando que é o espírito vingativo de quem ele atropelou? O que tá rolando? E aí, quando você descobre o final, é o famoso caramba, meu. Mas ele é bem interessante, acho que vale a pena vocês olharem, assim. É meio triste até. Não tem como ser muito feliz, né? Em se tratando de necrotério. De repente você decorar com uns balões, flores, algo assim, talvez. Fazer um feng shui. E aí temos 2018, um filme também conhecido por quem assiste filmes de terror, porque em inglês ele se chama A Possessão de Hannah Grace, mas em português ele se chama O Cadáver. Eu falei o nome em inglês, que é bom vocês procurarem quem quiser, porque às vezes você encontra com a tradução literal, A Possessão de Hannah Grace. E conta a história da Megan, que é uma ex-policial que trabalha no turno da noite de um necrotério, ali de um hospital X. Esse hospital recebe um corpo que, enfim, foi brutalmente assassinado durante ali um exorcismo, um ritual de exorcismo. Ela olha e fala, tem alguma coisa estranha aqui. E, além do estado do corpo ser bem esquisito, bem bizarro, o corpo se mexe, câmeras começam a falhar, as pessoas começam a morrer tudo. E aí ela tem a grande dedução, que eu acho que você já tem isso nos primeiros 30 segundos de filme, que é, o capiroto ainda tá dentro dessa pessoa. Trancaram a porta com ele dentro. Fecharam a porteira e o coiso ficou lá dentro. E aí o que você vai resolver nessa história? Tem que assistir o filme pra saber. É interessante também, gente, não vai mudar a vida de ninguém, mas vocês vão passar o tempo e não vão passar muita raiva com O Cadáver. E agora a gente continua em 2018, porque temos um filme muito legal, brasileiro. É do Brasil! Que se chama Morto Não Fala, do Denilson Ramalho, com Daniel de Oliveira, Fabiola Nascimento. É muito legal. Baita elenco. Tem a história aqui do Estênio, que é interpretado pelo Daniel de Oliveira. Ele é um plantonista no necrotério de São Paulo. E ele tem o dom de conversar com os mortos. E ele acaba usando essas informações para benefício próprio. É um papo que ele tem ali. O que acontece? Um belo dia, tá lá conversando com o defunto, de uma forma bem resumida, que o Denilson Ramalho não me veja resumindo o filme dele desse jeito. Porque, enfim, é engraçado. Mas ele tá lá trocando uma ideia com o defunto, e o defunto fala pra ele, ó, tua esposa tá metendo ali um chifronésio no C. Tá levando gaia, Estênio, fica esperto aí. O Estênio fica enlouquecido,
surta, parte pra vingança, mata a mulher, mata o amante. E daí, eu gosto bastante do tema desse filme, porque é um ladeira abaixo também que não perdoa ninguém, né? Esse filme é baseado num conto do Marco de Castro, que o Denison Ramalho também fez, baseado num conto dele, o Ninjas, e tem um outro, que aí não é do Denison, que é o Aniversário do Seu Lair. São bem legais também. O conto original do Morto Não Fala saiu aqui pela Dark Side Books, no livro Morto Não Fala e Outros Segredos do Necrotério, que tem lá o Ninjas e o Aniversário do Seu Lair também. Ninjas e o Aniversário do Seu Lair. Eu lembro que quando eu entrevistei ele pra falar do Morto Não Fala, perguntei se tinha, sei lá, alguma ideia de transformar a série, o filme numa série, né? Pegando aí as histórias e tal, dos cadáveres. Ele falou que até tinha, sim. Tinha um roteiro, alguma coisa pensado nisso. Mas que, enfim, como já tem um certo tempo que esse filme saiu, acredito eu que essa ideia tenha sido engavetada. É, uma pena, né? Seria muito legal a gente acompanhar. Eu acho que essa ideia morreu. Chegamos em 2019 para um filme que também é uma antologia, chamado The Mortuary Collection. E aqui a gente tem um excêntrico e sombrio agente funerário que vai contar 4 histórias macabras para uma jovem que está procurando emprego lá com ele. E esses contos, essas histórias têm a ver com dates que viram morte, vingança sobrenatural, criaturas escondidas, uma coisa de louco. E aí cada história termina ali com uma punição moral, vamos assim dizer. A 4ª história tem a ver com essa moça que tá lá fazendo entrevista de emprego no necrotério. E aí ela meio que fecha esse ciclo de histórias, enfim. É bem interessante, não é nada muito relevante, mas eu acho que diverte. Quem quiser ver o filme, não sabe ainda um bom motivo, tem o Jacob Elord no elenco. Verdade, tem o Jacob Elord. Procurem também, senhores! Mas a gente agora vai falar de The Mortuary Assistant, que estreia no Brasil. Mas antes eu vou lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming deste país, focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você assina por R$ 9,90 por mês. Tem um catálogo gigante de filmes e séries, com filmes de todas as décadas, de todos os subgêneros. E você pode assistir pela sua televisão, porque tem na Claro TV e outro aplicativo. Você pode ver no teu celular, no teu tablet, no teu laptop, notebook, computador, enfim. O site darkflixplus.com.br e o Instagram, @darkflixplusbr. É bom você olhar e já seguir, porque lá tem as novidades, tem as notícias todas. Você já fica por dentro de tudo que vai chegar e o que já está no catálogo, né? Todo dia entra um filme, todo dia tem alguma coisa chegando na Darkflix Plus para vocês, o que é sempre bom. E é claro que a gente gosta de ressaltar, não tem propaganda. Não tem propaganda e tem alguns dos filmes que a gente citou nesse programa já estão disponíveis por lá. Então, mais um motivo para você ter à sua disposição esse serviço de streaming de terror, até porque no Brasil é o único. Então, assim, aproveita! The Mortuary Assistant é o nome de um jogo muito famoso, que as pessoas adoram, um jogo de terror. E agora, então, temos a adaptação deste jogo para a tela grande, numa produção da Shudder, que basicamente conta a história do jogo, mas consegue se aprofundar um pouco mais na história da personagem principal. Quem temos aqui, então? Para quem já conhece o jogo, sabe do que eu tô falando, para quem não, vamos lá. Temos a Rebecca. Ela finalmente consegue ali o seu emprego num necrotério. Então, o filme é só ela, o necrotério, os cadáveres e o dono do necrotério. Então, ele é bem claustrofóbico. Fica bem centrado ali naquele local. E aí ela tá muito feliz porque está trabalhando. No filme você descobre que ela tem um passado um pouco complicado. Ela perdeu o pai. Ela vem de um momento de recuperação de vício. Então, é como se fosse um recomeço para ela ter esse grande trabalho que ela escolheu para viver.
Só que logo no começo do filme, você percebe que tem alguma coisa errada nesse necrotério. Porque o dono do necrotério é um cara muito esquisito. Esquisito. Eu, se sou Rebeca, vou tentar emprego em outro lugar. Mas vai saber se esse talvez não seja o único necrotério da cidade em que ela mora. E aí você vai acompanhar o dia a dia nesse necrotério. Ela chega lá, o cara tá explicando pra ela, ó, você vai enfiar esse tubo aqui, você tem que tirar esse fluido, você tem que costurar a boca do fulano, você tem que fazer não sei o quê. Então tem o passo a passo ali do que você faz com o cadáver quando chega ali, né? Tem cadáver que vai depois lá pra geladeira, lá pra gaveta, pra depois ser enterrado. Tem cadáver que vai ser cremado. Enfim, tem tudo ali um negócio. E aí você vai acompanhar esse passo a passo. O que é interessante para quem é curioso, né? Para quem tem um pouco de aflição, talvez seja um pouco nojento. Porque é agulha, é fluido, é aquelas ferramentas, né? De abrir as coisas do cadáver e papapá. Ele é bem dentro do jogo, né? Porque no jogo você vai fazendo essas coisas de... Você tem as missões, né? Que é cuidar do cadáver, você vai procurar as ferramentas, as peças, tudo que você tem a usar e tal. Eu não tenho coragem de trabalhar com isso, mas assistir, eu sou uma pessoa curiosa. Na ficção, em videogame, eu acho interessantíssimo. Agora, eu fazer isso da vida, não dá. Mas virtualmente, por que não? Então você vai acompanhar essa rotina aí e tal. Aí ela vai pra casa dela, tem a reunião lá não é acho que é Narcóticos Anônimos e tal. Ela participa da reunião, ela encontra com a avó dela, aquela coisa toda, vai pra casa. E aí o cara tá lá no necrotério e uma coisa estranha começa a aparecer no necrotério. Você já olha e fala, eita, que aí tem. Bota estranho nisso. Você já olha e fala, eita, lá vai. E aí começa a dar... Enfim, um pouco ruim. O cara liga pra ela e fala, senhora, volta agora. E aí ela descobre o que está rolando. E eu posso contar pra vocês porque é a sinopse do filme e a sinopse do jogo. Então não é nenhum spoiler. Esse necrotério que ela tá, ele é como se fosse não chega a ser um portal, assim. Ele é como se fosse um organismo vivo. E aí tem um capiroto ali, né? Que tá doidinho pra dar aquela escapadinha, dar uma fugidinha. E aí os corpos vão chegando lá e ela precisa, primeiro, descobrir que demônio é esse, né? Qual o nome desse demônio e em que corpo que ele tá. Porque o que ele quer mesmo é sair do necrotério, entendeu? Ele quer um corpo pra sair do necrotério. E você não pode deixar isso acontecer. Minha percepção dessa história, minha análise, eu queria que tivesse rolado um suspense maior sobre o que é esse necrotério, a história desse necrotério. Eu entendo que esse é um filme feito para os fãs do jogo e talvez enrolar alguma coisa ou adiar certas coisas para os fãs do jogo é uma besteira, porque ele já sabe o que vai acontecer. Agora, para quem não é fã do jogo, eu acho que entregou muito rápido. Eu queria ter demorado mais, queria ter que fosse uma tensão mais crescente. A Willa, ela tá ótima. O filme é com ela, basicamente, o filme inteiro. E ela tá super bem. O dono do necrotério, eu achei ele muito caricato, fanfarrão, assim, muito... Podiam ter escolhido um ator melhor. Você pensa em assistir, Rodrigo, esse filme? Eu quero ver, sim. Pelo que você falou aí, me parece que eles cometeram o mesmo erro que cometeram no Five Nights at Freddy's, que é focar em quem já conhece a mitologia, quem já conhece o jogo, e meio que deixar os novos, sei lá, os marinheiros de primeira viagem, assim, mais satisfeitos, né? Eles focam em agradar quem já conhece a mitologia, quem já conhece o jogo e quem não conhece, que se vira para entrar no clima, né? Foi a impressão que eu tive pelo que você estava falando aí. A mocinha, quem não conhece ela é a irmã do Arqueiro Verde no Arrow, que fazia a Speedy. Ela é boa, eu gosto dela. Se você já assistiu, conta aqui nos comentários o que você achou
de The Mortuary Assistant. Se você joga também, conta pra gente, se você curte o jogo, né? Antes da gente terminar, eu queria deixar aqui uma menção horrorosa, na verdade, porque o filme é bem barra pesada. É um curta, na verdade, de 1994, que chama Aftermath, do diretor espanhol Nacho Cerdá. É um filme bem barra pesada sobre um médico legista que está lá sozinho, né, trabalhando e resolve se divertir, né, com os cadáveres. E aí você use a sua imaginação. E esse filme aqui é interessante, né, vale a pena citá-lo, porque diz a lenda que o Nacho Cerdá é o mesmo diretor daquele filme clássico da Autópsia do ET que passou no Fantástico. Eu amo muito essa autópsia, porque na época todo mundo ficou horrorizado, mas quando você olha hoje, você percebe claramente que era um grande boneco de borracha. É muito bom aquilo, cara. E aquilo passou no Fantástico, eu acho muito massa. E foi ele que dirigiu, então, essa grande autópsia do ET? Dizem que foi ele, né? Eu não consegui nenhuma confirmação, mas como tem várias similaridades ali, alguns ângulos, algumas coisas assim, algumas pessoas dizem, ninguém nunca confirmou, mas é um daqueles mitos da internet. Aí, se alguém souber confirmar, trouxer mais dados aí, deixa aí nos comentários. E você sabe que ufólogos, não todos, mas alguns dizem que essa autópsia do ET, ela é sim uma encenação, porém baseada numa autópsia verdadeira. Aí fica complicado, né? Por que alguém faria isso? Não tem como levar a sério. Mas, enfim, diz que não, diz que é uma autópsia copiada frame a frame do vídeo real do ET. Eu acho maravilhoso. Muito bem lembrado, Rodrigo. É muito bom a gente encerrar um filme, um programa onde a gente falou de autópsia, onde falamos de necrotério, com a autópsia do ET. Grande momento para nós. Comente aqui se você lembra da autópsia do ET, se você ficou com medo da autópsia do ET, porque na época eu era criança e fiquei com medo. Conte aqui pra gente nos comentários e voltamos semana que vem, vivos, com mais um episódio do Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Busquem conhecimento. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.